Olá Brasil, sejam todos bem-vindos. É um prazer conversar com todos vocês. Nós precisamos compreender o fato da forma completa. Se fôssemos, por exemplo, só falar do próximo presidente da República, seria muito fácil. As evidências estão aí e nós sabemos muito bem que o Partido dos Trabalhadores, que é o partido que tem o seu presidente de honra como presidente da República, e sabemos as facilidades que sempre corre para o lado em que essas pessoas precisam se manter. E eles se mantêm não por uma administração ou por compromissos com o povo. E temos que ter muito cuidado, porque as pessoas relacionam povo, eles relacionam o povo e ao mesmo tempo que relacionam o povo, eles tiram a palavra democracia. E quando cita democracia, eles não citam o povo. Eles citam o comportamento ou as ações que estão sendo empregadas ou não empregadas a um povo. Isso é uma semiótica, vamos dizer assim, a semiótica do discurso político, onde muitas vezes as pessoas não prestam atenção e eles agem dentro da maior naturalidade. Então, esses comportamentos em que estamos vendo, eles são aceitos, as broncas são aceitas, os comportamentos desses políticos são aceitos. E às vezes, quando nós falamos sobre político, ocorre uma certa discussão. Por que as pessoas falam políticos de uma forma geral, de uma forma integrada? Por que generalizamos os políticos com essa natureza, com essa forma de nos expressar em relação a isso? É porque quando citamos a política, e muitas vezes eu cito pessoas, para não dar nome, mas como eu estou me dirigindo a pessoas inteligentes, pessoas que têm uma compreensão melhor do que uma parte que está sendo dominada, então fica difícil essas pessoas compreender. Então é preciso dar nomes. E dando os nomes, a gente fica um pouco lameado. É como você dizer um palavrão, sabe? Em um ambiente que tem que manter o silêncio ou você tem que dirigir de forma com mais respeito ou escolher o comportamento, palavras, roupas para um certo ambiente. Então, eu sempre me relaciono a esses grupos políticos, ou como político da forma geral, ou como pessoas. Então, eu acho que se eles ouvissem eu mencionar pessoas, seria uma ofensa. Provavelmente eles iriam me pedir para que eu pudesse repetir os seus nomes. E eu não faria tal coisa porque eu estaria dizendo um palavrão. Então as pessoas têm que compreender justamente isso. E essa compreensão que às vezes é necessária, é preciso romper o entendimento das pessoas, quebrar esse vínculo que tem sobre os lados partidários. Hoje, tudo que ocorre, até mesmo nas redes sociais, quando ocorre algum acontecimento, qualquer parte do Brasil em que há uma violência, as pessoas relacionam sempre a polaridade. Isso está tão contagiante, está tão profundo no comportamento humano, que as pessoas relacionam, né? Os seres humanos, os participantes na internet, eles já relacionam isso, ou é bolsonarista ou é lulista. Então a gente vê que grupos, eles se encontram dominados. E é essa a verdade e a democracia, quando ela chega a esse nível então está de fato fragmentada. E quando a gente vê formações de partidos, puxadinhos dos partidos políticos, e quando eu falo puxadinhos dos partidos políticos, são vários componentes que não é bem partidos. Eles se registram como partidos, mas são componentes, são peças. Eles são ferramentas que fazem com que
já doente, fragmentada democracia, então essas pessoas passam a representa grupos, representa comportamentos sociais, representam comportamentos de ação social, como educação, saúde, principalmente a educação e saúde, que as pessoas gostam de ter sindicatos, né? E falar sobre esses sindicatos, a maioria dessas pessoas estão praticamente dominados. São todos ou uma parte está dominada? Olha, eu acredito que sejam todos, porque ou você é ativo ou você é passivo. Então tem algumas pessoas que estão de forma dominada, tomam a frente e fazem seus movimentos. E a outra parte, elas ficam atrás, não participam de movimento, mas estão esperando o resultado desses movimentos, que é para poder gozar dos mesmos direitos. Esse comportamento nós também encontramos na sociedade, no tecido social. Encontramos lares, encontramos famílias que não participam dos puxadinhos que hoje denominamos esquerda, né? Que ao meu ver, esquerda é uma coisa muito mais significativo no negativo do que nós estamos vendo hoje. Então nós não estamos vendo uma esquerda, eles até nisso se apropriaram. Então estão vendo uma esquerda como um instrumento para chegar a um objetivo de permanência usando esses termos. Porque na democracia é até aceito que você possa ter esquerda e direita. Mas se estamos falando de partidos que nascem de uma fonte chamada democracia, não da fonte fatiada, fragmentada, doente, né? Ou que tenha feito com que as pessoas deixassem de raciocinar, deixassem de lado o comportamento praticamente humano para serem simplesmente bichinhos de estimação desses políticos, bichinhos de estimação de partidos de esquerda. As pessoas não pensam no raciocínio mais e passam a ter um raciocínio lógico do que não é lógico, que não é visível, que tem direito a alguma coisa. E a coisa não é por aí, né? Então, passam a ter representantes dessas pessoas que se encontram nesse estado, né? Um estado de estagnação mental, estado de estagnação racional, porque não é possível que uma pessoa que segue de forma cega a um comportamento errôneo que nós estamos vivendo hoje, não pode haver uma cognição concretiva, meio concreta, em relação ao que o ver, ao que o usa e como são usados ou como deve ser usado. Então, a gente vê que isso chama-se domínio. E quando a gente prova isso, isso leva à violência. Como você consegue provar uma mente dessa? É simples. Qualquer assunto melindroso que você possa ter com essas pessoas, elas usam de volta a sua pergunta. Por quê? Porque elas não têm uma absorção completa do raciocínio da pergunta que está sendo feita. Então, torna-se essas pessoas, como não há um campo para uma recepção da sua pergunta, então tem um retorno dessa sua pergunta com a mesma acusação. Não é? A sua pergunta vem com uma acusação. Então são mentes que se encontram perdidas e se encontram completamente, mas completamente no domínio de qualquer coisa. Porque, na verdade, a letra mata. E se você não tiver um desenvolvimento para que você possa entender o que é, como e o que a letra faz com a pessoa, é justamente você tem a letra, mas você não tem a utilidade da letra. Você tem a sabedoria, mas não tem o conhecimento. Você sabe para que serve um prego, mas você não sabe como utilizar o prego. Então você está no escuro, com os burros na água. Você está até o meio do pescoço com a carga que eles vão colocando e você está se afogando. Então, muitas pessoas que se encontram nesse estado. E toda essa forma, esse comportamento que nós estamos vendo hoje, elas vêm justamente dessa base. E essa formação que nós estamos vendo hoje é uma formação de instrumentos de
possessão, de expropriação. Eles vão levar o povo à miséria, vai levar o povo a um estágio que amanhã você não vai ter como ter um comportamento, porque você vai estar sempre pensando na sua sobrevivência. E as mentiras, elas são constantes, eles mentem a rodo. Mente a rodo. E por que as pessoas aceitam as mentiras? Porque suas mentes estão ocupadas com respostas, estão ocupadas com uma esperança. Lute contra essa esperança. Você não vai conseguir nada. Tem digamos assim, tem um dizer de o caçador e a corça. Então o caçador arma a sua armadilha, mas ele não atira na primeira corça. Ele não atira, ele espera o bando chegar para pegar todos de uma vez. Então ele coloca o alimento lá. Então é assim com as pessoas que se encontram perdidas, com as pessoas que não têm uma mente. Elas ficam presas a um comportamento de esperança. E a esperança sem resultado fica falha, fica falsa, é vazia. Você não vai a lugar nenhum. Assim, as pessoas estão e se encontram. A forma que são empregados é justamente isso. Eles precisam dar uma migalha, pôr essa comida na armadilha, então ele precisa de 5, 6, 8, 10, 500 pessoas, 600 pessoas com essas migalhas, até que o povo compreenda, 2 milhões, 3 milhões de pessoas, caia na esperança de que não precisa fazer nada a não ser votar nos partidos de esquerda e que eles possam dar justamente aquilo que eles precisam e não lutam mais. Tanto é que a maioria das pessoas hoje que se encontram nessa situação, e esse problema, ele leva um sistema crônico para a família, que às vezes as pessoas se destroem. As escolas não são mais frequentadas, são presenciadas, mas não são frequentadas para que você possa ter o tempo para você possa aprender. Elas são frequentadas porque as pessoas querem um convívio mais com os amigos do que mesmo com a família. E isso é resultado de um comportamento político de escolha de uma democracia fragmentada, doente. Aí eles se encontram no poder. Eles não querem sair do poder. Então, quando nós falamos da forma política que está todos contaminados, é porque também, quando nós falamos que os partidos de direitas eles estão preocupados em resolver situações ou pontos que deixou uma lacuna de 40 anos, de 40, 45 anos, que esses povinhos, essas pessoas colocaram nas bases de todo desenvolvimento econômico. Tem pessoas em tudo que é canto. Só os resultados macabros que estão acontecendo no Brasil hoje, eles vêm de 13, eles vêm dos últimos 16 anos, eles vêm dos últimos 20 anos. Mas eles já estão aqui há mais de 45 anos, lutando para colocar as pessoas no seu devido lugar. Tem pessoas que chegaram às universidades, chegaram ao cargo público, as pessoas que chegaram até mesmo à base judiciária, justamente já com essa condição. Nós vamos chegar e nós vamos um dia estar no topo e nós vamos dominar. É o que nós estamos vivendo hoje. Mas nos últimos 15 anos, uma outra forma de poder nasceu no Brasil. Chama-se o crime organizado. Esse realmente é o crime organizado. O crime organizado, ultimamente, nos últimos 10, 15 anos, eles eram simplesmente traficantes que se encontravam nos morros e que dominavam aquelas áreas. Hoje, os traficantes eles têm os seus representantes. Eles têm representantes. Ele tem pessoas com um cérebro muito mais desenvolvido que se encontram no meio público, no meio social. Se encontram nas melhores mansões, se encontram nos melhores cantos. São pessoas que são tomadas por empresários, investidores, que fazem a lavagem de dinheiro. Já não é mais aquele crime organizado em que a gente sabia que o traficante X, traficante C, traficante F estava no morro tal, e ali a polícia entrava, prendia, uma troca de tiro. Hoje não. Hoje há uma proibição, porque o crime organizado tomou outro rumo, outra proporção. Esse outro poder também hoje tem os seus representantes. Esse outro poder hoje estão associando
aos políticos que provavelmente adotaram a palavra esquerda. Ou as pessoas se esquecem quando o ministro da Justiça hoje esteve no Morro do Alemão e simplesmente fazer o quê? E houve aquela polêmica. Qual foi o resultado do ministro da Justiça? Qual foi o resultado de haver toda essa confusão que nós estamos assistindo hoje, que hoje, se não me engano, começa o julgamento do pessoal do tal chamado golpe, ainda tem as pessoas para serem julgadas do pessoal do dia 8 de janeiro, da invasão. Mas qual foi o resultado do ministro da Justiça, Dino, amiguíssimo do Lula, desde na época que ele era universitário? Qual foi o resultado? Se não ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, esses são os bons serviços prestados. Nós temos hoje o Dória, governador, ele se aborrecia muito quando a gente chamava de Doriana, mas o Dória, onde é que ele se encontra? Sumiu, mora aonde? Mora nos Estados Unidos. Então essas pessoas fazem parte desse aglomerado, né? Eu chamo aglomerado mesmo, porque são as favelas misturadas, porque uma pessoa que se encontra numa posição social e tem um comportamento criminoso não passa disso. Quer dizer, hoje eles possam mudarem a realidade do povo que está vivendo numa miséria e eles adotam o chicote nessas pessoas. Então, nesses últimos 15 anos, nós estamos assistindo esses dois confrontos que deram certo. É pólvora e fogo. É o que nós estamos vendo. Quer dizer, a força policial não pode subir nos morros do Rio de Janeiro. Por quê? Porque tem sempre alguém para dizer que não pode. Por que não pode? Porque há um acordo de pessoas que fragmentaram, alucinaram essas pessoas, fizeram com que essas pessoas ficassem alucinadas, sonham todo dia comer picanha, beber cerveja, comer picanha, fazer churrasco, que gente que tem dinheiro não consegue fazer isso todo dia, porque está caro, as coisas estão caras, não se fala mais em economia, não se fala mais em comportamento comércio, porque não precisa, você vai comprar um ovo, uma bandeja de ovos, a bandeja de ovos está 30, 40 reais. Vai comprar o arroz, que era 16, passou para 20. E as coisas aumentam todos os dias. E quem assiste a esses aumentos é justamente a população, que precisa comprar todos os dias um arroz, feijão. Com esse arroz que nós estamos vendo, como podemos encontrar um equilíbrio ou essa passividade, esse controle? Nem governo, eles não conseguem falar sobre o comportamento do comércio. Alguém já ouviu falar? Dar resposta sobre o comportamento de aumento de preço? Todos os dias. Então a gente vê que houve esse acordo, né? Nós tínhamos somente partidos que referenciava como esquerda. Aí surgiu esse poder já tem também seus representantes, outros variantes já surgiu, são as milícias, o tráfico de droga, todos eles têm o seu representante naquilo que chamamos, Casa do Povo, democracia. Só quem não quiser ver isso, ou quem não quiser assistir, né, ou não quiser matar suas esperanças dadas por esses partidos de esquerda, aí tudo bem. Ou que a pessoa se encontre com uma mente barrada, fechada, na escuridão, né, que a mente não abre. Então é preciso que as pessoas possam entender isso. Quer dizer, mente fragmentadas, não há um diálogo. Não tem um diálogo, não tem comportamento de entendimento dos casos ou dos casos e os acasos que ocorrem para que você possa entender, não, isso aqui aconteceu, foi um acaso. Acaso nada, é tudo pensado. E as pessoas precisam de todas as maneiras observar isso. Ou você observa, ou você vai fazer parte simplesmente de uma forma sem querer. Você vai ficar calado porque você não pode mais falar. Então é preciso que haja uma maturidade. E essa maturidade, a última oportunidade que nós temos é justamente agora. Ou amadurecemos como democracia, porque nós não temos, ou vamos reeducarmos novamente, vamos encontrar pessoas, vamos conversar, vamos falar de assuntos importantes para que possam amanhã os mesmos participantes para poder ter um modo de sobreviver, porque antigamente a gente fala, isso aqui vamos deixar para os nossos filhos.
Hoje nós não podemos falar assim. Hoje nós temos é que preservar para usufruir agora, hoje. Ou não vamos sobrar, ou não vamos sobrar vida, nem tampouco a liberdade. Está nas nossas mãos. Um abraço a todos. Até mais.